Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Hoje um pouco diferente, só estou eu aqui. A gente vai ter um bate-papo, tá? Já vou falar o tema do vídeo. Como sempre, cervejinha. Goose Island Midway Session IPA, tá? Goose Island é uma cervejaria de Chicago, tá? Fundada em 88, eles começaram com um brew pub, se eu não me engano, em 95 eles abriram a produção própria. Em 2010, mais ou menos, se eu não me engano, eles foram adquiridos pela Eisenbusch, né? Parte da Eisenbusch InBev, e hoje eles fazem parte do conglomerado da Eisenbusch, né? Eisenbusch InBev. E ela foi trazida para o Brasil em 2015, se eu não me engano, 2016. Hoje eles têm até um brewpub em São Paulo. Nunca fui. Eu já tinha tomado em chopp, essa de garrafinha eu nem lembro de ter tomado. Vamos experimentar agora, tá bom? Cervejinha tá barata, né? Para nível de IPA, você acha por uns R$ 9 aí, 8 conto. Paguei 9 nessa. Mas dependendo da promoção, você pega até por menos, R$ 6 e tal. Vamos ver. Resinosa, lembra bastante a que a gente tinha trazido aqui. Eu esqueci o nome. Aquela outra IPAzinha que a gente tinha trazido, resinosa, é IPA pasteurizada, né? Não é nada muito fresco, mas é gostoso. Bacana de tomar, vamos ver. No sabor. Gostoso. Resinosinha. Bom de IPA resinosa é que ela não perde tanto com a pasteurização quanto uma IPA mais fresca, né? E é isso aí. Bom, vamos pro tema do vídeo. Hoje, opa, chutei a mesa. Hoje a gente vai falar sobre religião, tá bom, gente? Para quem não sabe, eu sou ateu, como a maioria dos materialistas, né? Eu sou ateu muito antes de entrar para o estudo do materialismo histórico dialético. Deixa eu mudar um pouco aqui a câmera para ver se eu centralizo um pouco mais, tá bom? Eu sou ateu desde os 16, que eu comecei a estudar um pouco sobre o assunto. Eu estudei em escola cristã durante um bom tempo da minha infância, né? E desde os 16 anos eu comecei a pesquisar um pouco sobre a questão da religião e me descobri como um ateu, tá? Então, a análise que eu vou fazer aqui é da relação da religião com a sociedade, assumindo, tá? Que a religião é apenas uma ferramenta de dominação, tá? Então, se você tem uma fé própria, etc., por favor, eu peço que você esqueça ela por um momento ou apenas pense que eu estou me referindo não ao seu Deus, tá? Ou à sua religião, mas às dezenas de milhares de outras religiões que você tem no mundo. Então, no meu entendimento, todos somos ateus, tá? Eu só sou ateu de um Deus a mais do que você, tá bom? Então eu quero trabalhar um pouco aqui a relação da religião com o modo de produção vigente e os modos de produção que já existiam, tá? Para esse bate-papo eu quero dar uma introdução da seguinte forma: introduzir um pouco a questão do materialismo histórico e do modo como a teoria marxiana vê a concepção de mundo, como ela é formada, tá? Então, a concepção marxiana, ela entende que o mundo é formado primeiramente por uma base, e essa base é o modo de produção vigente. Mas o que é o modo de produção? O modo de produção é o modo como nós produzimos as coisas necessárias para a sobrevivência humana. Quais são esses modos de produção? Você tem o modo de produção primitivo, que foi o primeiro que surgiu, tá? Você tem o modo de produção asiático, tá bom? Você tem o modo de produção feudal, tá? Você tem o modo de produção escravista,
você tem o modo de produção capitalista, você tem o modo de produção socialista e o modo de produção que ainda não existiu no planeta, mas ele é teorizado, que é o modo de produção comunista, tá bom, gente? Então, vamos passar aqui por cada um. Modo de produção primitivo, o que que é? Era o primeiro modo de produção que nós tivemos, ainda não havia uma dominância de classes, tá? E nesse modo de produção era praticamente resquícios bem rudimentares de agricultura, tá? Não havia uma propriedade privada muito definida, tá bom? Você tinha uma parte de caçadores-coletores, etc. Então você tinha você ainda não havia muito clara essa dominância de classe, porque você não tinha uma sociedade complexa formada. Lembrando que a história do mundo, gente, é a história da luta de classes, tá bom? Logo você teve o advento do modo de produção asiático. O que é o modo de produção asiático? O modo de produção asiático nada mais é do que, quase eurocêntrica essa expressão, mas é o modo como se denominou esse modo de produção. É um amálgama entre a governança e a ideia de divindade, do direito de governança, a divindade do representante. Ou seja, quais são os exemplos que a gente pode dar? Por exemplo, um modo de produção egípcio, tá, gente? O antigo Egito ele adivinha do modo de produção asiático, a China antiga, tá? O Japão pré-feudal, onde você tinha o imperador que era o deus encarnado, entre outros, tá? Aqui nós já podemos observar o que? Você tem uma dominância de classe, ou seja, pessoas mais abastadas, tá? Que por si só, normalmente através da dominação, trouxeram o direito para si de comandar a sociedade, tá? E aí você já tem um papel central da religião como uma metodologia de auxílio à governança, tá? É uma coisa quase que parasitária, tá bom? Então, você tem os governantes, as pessoas que são responsáveis pela administração e aqueles que detêm os meios de produção, o direito sobre eles, e eles utilizam a religião como uma ferramenta para impor a sua governança, tá? Então, a religião e os representantes dela, é muito interessante vocês entenderem que eu falo religião como instituição, tá bom, gente? Não como fé individual, qualquer coisa. A partir do momento que você tem a luta de classes aparente, você tem uma dominância de uma classe sobre outra, a religião ela aparece como uma ferramenta de dominação de classes. Ela é uma ferramenta auxiliar, tá? E ela é totalmente impessoal, tá? Ou seja, a vontade dela e a existência dela, ela, ao mesmo tempo que ela auxilia a classe a se manter no poder e a exercer a sua dominância, ela também tem uma relação parasitária de necessidade da própria sobrevivência. Então, a religião, os padrões de moral religiosa, eles se adequam à moral do modo de produção vigente. A gente vai conversar sobre isso um pouco mais para frente, tá? Então, no caso do modo de produção asiático, no caso do modo de produção primitivo, você não tem a religião como uma forma de dominação. Então, o surgimento das primeiras religiões, que estão muito ligadas à transcendência humana, principalmente É muito interessante que o próximo vídeo a gente vai tratar bastante sobre isso, mas você tem as primeiras religiões, as primeiras transcendências, tanto elas vêm para explicar o inexplicável, quanto ela vem de experiências relativamente transcendentais com a utilização de substâncias
das mais diversas, dependendo do local do mundo que você está. Mas eu vou deixar esse assunto em específico para o próximo vídeo, tá? Eu não vou adentrar muito nisso. Esperem e acompanhem o canal aqui, tá bom? Vamos passar para o próximo, então. No caso do modo de produção feudal, você tem também uma coexistência parasitária da religião com o modo de produção. Então, você tem, no caso do feudalismo, você tem uma quase que um comensalismo entre a nobreza da época, que era detentora dos modos de produção, o clero, né, que provinha essa questão do imaterial, do metafísico, e eles reafirmavam a dominância daqueles que eram os donos do meio de produção, no caso, a nobreza, tá bom, gente? No caso, por exemplo, do escravismo, você tem vários exemplos, e não é só o cristão com o escravismo moderno, que foi aquele escravismo que a gente viu depois das grandes navegações e da colônia. Você vê uma correlação entre o modo de produção escravista, por exemplo, grego, tá? Com as religiões da época. O escravismo grego ele era muito baseado no escravismo. Tinha o escravo por dívida, mas você também tinha o escravo por guerra, né, gente? Então, você vê todas... Quem conhece um pouquinho mais de história da Grécia Antiga, você tinha toda aquela ligação dos deuses da guerra, de você necessitar da permissão dos deuses para travar uma guerra. Então, aquela guerra ela era justificada pelos próprios deuses. Então, quem era você, cidadão comum, para dizer para o seu senhor que você não iria para a guerra, sendo que não era o seu senhor que estava dizendo que aquela guerra necessitaria existir, mas sim os deuses. Os deuses diziam que era necessário fazer essa guerra, mas na verdade não. A guerra era apenas uma expansão territorial, tá? Para conseguir maiores zonas de influência, mais recursos naturais, para conseguir manter o modo de produção vigente à época, tá? E você utilizava esse instrumento de dominação que é a religião para conseguir fazer com que a sua guerra seja justificada, tá bom, gente? Agora vamos para a questão do modo de produção de escravista um pouco mais moderno. Então, depois que você tem na Europa a extinção das religiões antigas, as famosas religiões pagãs, para o advento do cristianismo, o cristianismo, por um tempo, ele não se preocupou muito em manter essa retórica da superioridade racial, por exemplo, que vem aparecer depois. A partir do momento que o modo de produção vigente necessitava de mão de obra escrava, você tem um acordo entre os governantes, os regentes e os representantes da ferramenta de dominação que é a religião, para conseguir fazer com que aquilo fosse justificado. Então você tem todos aqueles movimentos de o negro é inferior, ele é o filho amaldiçoado de Noé e etc. Tudo isso é pensado. Alguém pegou lá a Bíblia, né, e pensou e começou a colocar essa retórica para que as pessoas conseguissem normalizar aquele modo de produção. Não tem nada a ver com quem criou o mundo, o que é pecado, o que não é, etc. É apenas um convencimento da população comum, do espartano médio, tá? De que ele não se preocupe, porque aquele modo de produção é justificado pelos deuses, tá? Então, quem é o cidadão comum para dizer que o cara que está mandando fazer aquilo está errado, sendo que quem disse não é aquele cara? Foram os deuses. Veio lá de cima essa ordem. Tá bom, gente? No caso do modo de produção capitalista, que é o modo de produção que hoje nós vivemos, tá?
ele é completamente apoiado pela religião. Por quê? Porque a religião, ela se ergue na superestrutura da sociedade, né? Porque a gente falou, a infraestrutura são os modos de produção. A superestrutura é tudo que se ergue acima da estrutura. Então, tudo está estruturado pelos modos de produção, o resto se ergue na superestrutura, que é baseado na infraestrutura, que é o modo de produção vigente. Então, hoje, cultura, religião, tudo que a gente vê, cultura pop, etc., é tudo erguido em cima da superestrutura, tá bom, gente? Da infraestrutura. Então, isso é superestrutural, tá? Então, a religião, ela é uma ferramenta de dominação que se ergue na superestrutura e ela atende às necessidades da classe dominante de uma época. Eu vou dar o exemplo hoje da teologia da prosperidade, tá bom, gente? A teologia da prosperidade. Vocês sabem o que é a teologia da prosperidade? É uma vertente cristã, né, de protestantismo, que prega pela prosperidade do indivíduo, né, pelo ganho financeiro, pela prosperidade, etc. Esse tipo de vertente de protestantismo só é possível aparecer em um regime capitalista, porque ela vem basicamente para justificar o modo de produção vigente. Então você tem que ganhar dinheiro, Deus gosta disso, e etc, etc e tal. Então você encanta multidões, basicamente reafirmando a estrutura social vigente na sociedade da época. Então, nada mais é do que um reflexo das vontades da classe dominante de uma época. A classe dominante do sistema capitalista é a burguesia. Então, hoje, todas as religiões de grande impacto do mundo, elas vêm como uma forma de manter a dominância da classe dominante sobre a classe dominada. Então, quando o pastor pede o cartão de crédito do cara e fala, ó, você me deu o cartão de crédito, mas você não deu a senha, assim Deus não faz milagre. Isso daí não é, o pessoal olha isso e fica indignado. Gente, isso daí é a pura personificação do que é realmente a religião. A religião é uma ferramenta de dominância que atende aos interesses da classe dominante da época. Tá bom, gente? Ah, mas por exemplo, hoje as religiões abraâmicas, né? Os islãs da vida, etc. Lá você tem uma sociedade onde você tem uma subjugação forte da mulher na sociedade. E, para quem pensa que isso é por conta da religião, não, o efeito causal é reverso, tá bom? Então a religião é assim porque a sociedade necessita que ela seja para justificar as suas ferramentas de dominância. Lá é uma sociedade onde você tem a mulher como uma posse, você tem, desde que a pessoa tenha condições, pode ter várias esposas e etc., uma mulher subjugada. Então, eles necessitam que a religião coloque aquilo como uma vontade divina. Porque sendo uma vontade divina, você não pode ir contra aquilo, porque afinal não é o governante que está dizendo, é Deus que está dizendo aquilo. Tá bom, gente? Então, a minha argumentação do vídeo é nessa linha, tá bom, gente? Que não é que a sociedade se molda a religião ou que se ela se ergue em cima de uma religião, mas a religião ela se ergue em cima do modo de produção, ela se ergue acima do modo como nós nos organizamos para conseguir prover as necessidades materiais da nossa sociedade e as necessidades da classe dominante, e ela tem um efeito quase que parasitário e inconstante. Então, se antes o negro era amaldiçoado e etc, etc, a partir do momento que você tem uma mudança de modo de produção do escravista
para o capitalista e você precisa libertar esses negros para que eles se transformem em trabalhadores e consumidores, Deus já não permite mais a escravização do negro. Porque não é uma questão moral, não é o que a escritura diz, não é o que Deus acha, não é nada disso, gente, não é nada disso. A religião, ela é uma ferramenta de dominância da classe dominante de uma época e ela se reflete em cima da infraestrutura. Ela, como a mais poderosa ferramenta de dominância da superestrutura, ela vai refletir as necessidades e as vontades da classe dominante que detém o poder da infraestrutura. Tá bom, gente? Hoje era rapidinho, era isso daí, só uma pincelada. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre essas questões, a gente vai voltar um pouco para a questão do modo primitivo, mas a ideia é falar um pouco sobre entorpecentes na próxima. Então já fica o spoiler aí, aguardem aí, que o vídeo vai ser legal, espero que vocês tenham gostado e beijo, valeu, paz entre nós, guerra aos senhores.